Alfredo Wagner, portal da Serra Catarinense. Estamos chegando no alto do Morro dos Soldados de Sebald. Bora! Tocamos nos Soldados de Sebald. É aqui que começa o circuito 3 do canal, Serra Catarinense. Eu vou te contar como chegar aqui e por que essa formação e esse lugar são tão fascinantes. Vambora? Fala, trilheiros! Hoje é 14 de abril. Eu estou no município de Alfredo Wagner, uma cidade bem pequenininha entre a Grande Florianópolis e a Serra Catarinense. E agora a gente vai pegar uma estrada de terra para chegar nessa região maravilhosa. Vai ser uma aventura de 2 dias. Esse aqui é o ponto final para quem não tem um carro 4x4, que é o meu caso. Quem tem um 4x4 pode seguir pela estrada até o acampamento. Por isso que a gente faz uma trilha em 2 dias. Hoje, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar pela estrada até chegar no camping. É uma caminhada de 6 km, mais ou menos. Uma coisa muito importante que eu queria mostrar é sobre a mochila. Essa mochila que eu uso normalmente, ela é 50 litros. O volume que é possível colocar dentro dela são 50 litros. Esta daqui é 70 litros. Vai ficar muito mais confortável. Vou terminar de montar e vamos embora. Que tal, ó? Amanhã tem a previsão de um baita frio. Deve ficar ali perto de 5 graus. Vai ficar entre 0 e 5 graus. Por isso tem tanta coisa aqui, cara. Quando eu chegar de montar a barraca, eu vou mostrar tudo que precisa ter. Essa é a única subidinha. Eu andei quase 3 km, estou mais ou menos na metade da trilha. Bem aqui, você está fazendo essa subida. Aí, primeira coisa que a gente vê aqui, ó, uma enorme araucária. Lá no horizonte, olha só o que é que vai aparecer. É muito louco isso, cara. Você está no meio de umas árvores, nada a ver. A Serra Geral brota na tua frente. Antes da gente continuar, ó, essa é uma hora legal de falar da araucária, né? Essa árvore, então, ela é símbolo dos planaltos do sul do Brasil e ela foi muito derrubada por causa da madeira dela. Ela é de altitudes, assim, acima de 600 metros, a gente está agora em 800 e poucos metros. A gente vai ver algumas aqui, e essa aqui ela é muito característica, porque ela marca bem esse ponto em que a gente começou a ver a Serra Geral. A gente está chegando cada vez mais perto, olha só. Aquele lá que tem um formato um pouquinho mais, parece uma pirâmide, aqueles são os Soldados de Sebald. Isso aqui são as encostas da Serra Geral também. Lembra que a gente viu lá na trilha do Tigre Preto, no Itaimbezinho, a gente viu a serra por dentro? Então os paredões não são tão altos. Por outro lado, a gente consegue chegar muito perto deles, que é o que a gente vai fazer amanhã. Vamos embora que o sol está se pondo. Trilheiros, alguns avisos paroquiais. Então, fiz o meu check-in lá, tem uma portaria aqui. A entrada tem que ser com agendamento. Tem uma página, você tem que reservar, comprar o seu ingresso. Tem o camping alto e o camping baixo. O alto é mais legal porque você fica bem de frente para a montanha. O problema é o vento e vai fazer muito frio essa noite. Então, vamos ficar aqui embaixo, que é mais abrigado do vento, é mais seguro. Tem banheiro, tem água, tem muita infraestrutura, para falar a verdade. Vamos montar a barraca e enfrentar a noite. 1, 2, 3 e... Tcharam! Aqui minha barraca montadinha, ó, lanterninha para passar a noite. Vamos conhecer? Olha aqui, ó, saco de dormir.
isolante a ar. Ele evita que você troque calor com a parte de baixo. E abaixo dele, o laminado, que serve também para devolver todo o teu calor de volta. Então é uma proteção extra. Cara, eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa à noite aqui das estrelas. Vamos ver como é que vai ser essa noite. O negócio é o seguinte, cara. Lua cheia. Quando apaga todas as luzes, você consegue ver todas as montanhas. As nuvens foram embora agora. Tá um troço absurdo, cara. Eu queria fazer vídeos da noite, mas sim, com essas câmeras aqui não tem como fazer, mas foto tem como fazer. Vamos tentar acordar antes do sol nascer pra gente, enfim, conseguir ver o amanhecer. Aí a gente vai subir aquele morro lá que tem os soldados de Sebold. Eu vou explicar por que tem esse nome, o que é aquela formação. Aqui onde eu montei a barraca, eu vou dormir com o som das águas. Então, mano, boa noite. Bom dia! 6h30 mais ou menos, frio da porra. Ali a gente vê já os primeiros raios de sol. Estou num lugarzinho aqui especial para ver o astro rei nascendo. Então tá, hora de subir o Morro dos Soldados de Sebold. É uma trilha muito difícil, é uma das trilhas que você pode fazer aqui. Pelo menos nessa trilha aqui não dá para reclamar da vista. Então a gente está dando a volta no morro, por isso o bastão. E a luva é boa, não é por causa do frio não, é para não dar bolha. Vamos lá, uma subidinha meio chata. Agora, vamos de cordinha. Essa trilha aqui é um pouco escorregadia. O solo, ele é arenoso. Ai. Por isso que essa trilha não é recomendada para dias úmidos. Aqui a gente tem uma baita de uma vista deles. Vamos fazer um 360 para ter uma noção de onde que a gente está. Aqui é onde começa a Serra Geral em Santa Catarina. Aqui a gente não está no alto da serra, mas bem ali em cima ela começa a Serra Geral e vai seguindo no sentido sul. E por que o nome Soldados? Como essa é considerada a porta de entrada da Serra Catarinense e eles estão dispostos como 4 soldadinhos, o antigo proprietário dessas terras, chamado de Sr. Sebold, deu a eles o nome de Soldados. E em homenagem a ele, eles viraram os Soldados de Sebold, os guardiões da Serra Catarinense. Aqui esse paredão pra gente subir. Aqui tem os degrauzinhos. Eu vou com a perna, com o pé, até conseguir pegar aquela cordinha. Vamos lá. Bora. Só escolher onde pisar. Ai. Vamos lá. Ó, se não se sente seguro, não faça isso, tá? Atenção. Tocamos nos Soldados de Sebold. Esses 4 paredões são feitos dessa rocha aqui, que é o arenito. Olha como ele se desfaz fácil, ó. Já quebrei um pedaço dele. Lembra no vídeo do Canyon Fortaleza que eu falei que a Serra Geral que a gente está vendo ali é uma camada de basalto que foi derramada sobre um deserto?
O deserto tá aqui, cara. A areia desse deserto foi compactada pelo magma e virou essa rocha, o arenito, que é uma rocha sedimentar. Ali em cima tem a camada de basalto, ela é mais cinza, em algum momento a gente vê que fica um pouquinho mais avermelhado. Todo o basalto que algum dia esteve por cima dessas paredes de arenito já foi erodido, já foi embora, então só sobrou o arenito. E a tendência é que ele se desfaça muito mais rápido do que o basalto por ser uma rocha sedimentar. Na descrição do vídeo tem o track log para você conseguir chegar aqui na base dos soldados sem se perder. Então, se cuida e até a próxima aventura.